Olá a todos que assistem a videoaula, eu sou o professor Marcelo Silva e nós estamos na nossa quarta videoaula sobre MongoDB. Na última videoaula eu apresentei como fazer inserção em uma collection, ao qual criei a collection chamada Avaliações e nela inseri um documento que continha uma propriedade turma, uma propriedade disciplina e um array de alunos com suas respectivas notas, né? Um documento dentro de outro documento, para apresentar a liberdade que nós temos para definir as informações que nós queremos armazenar dentro deste documento. Vou voltar ao documento de exemplo utilizado para essas explicações, com o intuito de fornecer subsídios para que os alunos da disciplina Projeto Integrador 3 consigam executar o documento do início ao fim e assim nós testarmos se estamos caminhando bem dentro da disciplina ou não. Nesse documento eu apresento a criação das collections, ao qual vocês deverão criar. Então, você deve digitar aí db.createCollection aluno, db.createCollection professor, curso, disciplina, turma e matrícula. Depois eu apresento a inserção de um documento na collection aluno. Com estas informações, você vai ver que eu insiro aqui um ID, então um underscore ID e o valor do ID que é 1, nesse caso. Então ele vai trabalhar com o ID que eu defini e não vai criar um ID automático como ele faz quando nós não colocamos o ID. Depois você vê que eu criei a propriedade aluno, data de nascimento, depois em filiação eu criei um outro documento que me representa as informações de filiação, pai e mãe. Depois, vírgula, eu criei um outro documento sobre os telefones, para armazenar a informação de telefone residencial e telefone celular. E depois eu criei uma propriedade para e-mail. Você vê aqui que procurei criar um turma ID, fazendo referência a um ID da turma, pensando que eu vou ter uma collection de turma e lá eu vou ter um documento inserido com o ID 1, representando a turma com as informações que eu quero relacionar com os dados desse aluno. É a mesma coisa o curso, ao qual eu inseri o curso ID e eu coloquei ID 1, pensando que lá eu vou ter na collection curso um documento que vai ter um ID com a informação 1 e eu consiga depois cruzar dados e informações, trazendo dados, trazendo informações fazendo join, vamos dizer assim, de collections diferentes. Apesar que nós devemos pensar sempre na forma documental e procurar colocar as informações o máximo possível dentro de um documento, né? Tentando tirar o pensamento relacional quando formos trabalhar com um banco de dados documental. Depois eu apresento a seleção de alunos, onde eu utilizo aqui db.oaluno, aqui é o nome da collection que eu quero trabalhar, que eu quero efetuar a consulta, .find.pre, e ele vai me retornar, nesse caso, nesse formato como exemplifiquei, como apresentei no vídeo anterior. Como eu faço para selecionar um aluno passando um filtro pelo nome do aluno? Então, eu vou utilizar db, o nome da collection, .find, abre e fecha parênteses primeiro, depois entre chaves que me representa o objeto, eu vou dizer o nome da propriedade, 2 pontos, e daí o valor dentro dessa propriedade que eu quero que ele procure nos documentos desta collection. E depois aqui o .pre, que é para ele trazer, se encontrar no formato mais bonitinho.
Depois eu apresento no documento, na página 7, como selecionar somente algumas propriedades, alguns campos do documento através do find, né? Então, db.aluno.find, abro parênteses, fecho parênteses, já posso colocar então o ponto prior, abre e fecho parênteses e ponto e vírgula. Devo voltar e depois do primeiro abre e fecha chaves, que significa que eu quero trazer todos os documentos que existirem nessa collection, já que está vazia aqui as chaves, vírgula, eu entre chaves especifico quais propriedades, quais atributos desse objeto eu quero que ele me traga. Se você comparar com a seleção anterior, ele está me retornando somente o ID, o nome e a filiação, e não todos os atributos, propriedades como no comando anterior. Eu especifico o nome da propriedade e o valor 1 para que ele possa trazer somente estas informações. Aqui eu procuro explicar de forma descritiva o comando find. Depois eu procuro apresentar a utilização do AND para trazer, fazendo filtro por mais de um campo. Então aqui eu dou um select, trago todos os objetos inseridos nessa collection aluno. E depois eu aplico aqui o cifrão END para exemplificar, apresentar a sua utilização. Então eu quero dar um find e dentro do objeto, veja que eu abro, fecho chaves representando o documento. Eu utilizo aqui antes um cifrão END, dois pontos, abro colchetes e entre chaves eu passo os campos que eu quero que ele faça o filtro. É como no SQL relacional, onde eu utilizo AND para pegar entre um valor e outro, né? Utilizando mais de uma opção. Não se esqueça que no AND as duas opções têm que existir para ele retornar a informação. No primeiro aqui eu estou passando uma informação que não existe. Você vai ver que a linha vem em branco, porque eu altero a data de nascimento da pessoa para 25/12 e a data de nascimento correta é 19/2. Embaixo eu apresento o AND passando as informações que realmente existam e ele me retorna aqui o documento encontrado. Depois eu apresento o cifrão OR, isso é, uma coisa ou outra, assim como no OR do SQL normal. Depois eu apresento aqui o comando para limitar o retorno ao número de linhas que eu quero dentro de documentos de uma collection. Então eu apresento aqui o ponto limit e passo dentro dos parênteses a quantidade de documentos que eu quero que me retorne. Uma outra forma é utilizar o find one, onde ele só vai retornar realmente 1. Se aqui, utilizando o ponto limit, eu tiver 20 documentos e eu passar 5, ele me traz somente 5. Depois eu apresento na página 11 a atualização de dados em uma collection. Verifique, então, a forma de atualizar dados em uma collection. tb. O nome da collection, que nesse caso é aluno.update, abro parênteses e já verifique que eu fecho parênteses, né? Aqui está bem no final, porque o documento é maior. E entre chaves eu passo o que eu quero que ele procure. Eu quero que ele procure o documento que tem o ID 1, vírgula, abro chaves, cifrão 7, dois pontos, entre chaves eu especifico as propriedades do documento que eu quero que ele altere com o seu novo valor. E depois pressiono Enter, você vai ver que ele me retorna que ele me modificou, ele encontrou uma linha e modificou um documento.
Ele encontrou um documento e modificou um documento. Depois eu apresento como excluir documentos de uma collection. Então, eu utilizo o ponto remove e passo entre as chaves o ID do documento. Nesse caso, estou excluindo pelo ID. Então, este é o documento de exemplo que eu espero que vocês executem nos seus computadores. E eu devo solicitar no nosso Classroom algumas ações que vocês precisarão fazer, porque eu apliquei os exemplos somente na Collection Aluno. Nós temos professor, curso, disciplina, turma e matrícula. Eu vou solicitar uma atividade onde eu pedirei que vocês façam inserções de documentos nessas outras collections e apliquem os comandos de update, os comandos de exclusão e os comandos de consulta vistos até aqui. Obrigado a todos que assistiram a esta videoaula e até a próxima videoaula.